Eu acho que o caminho do meio, mais uma vez aqui, vai se manter e as coisas gradativamente vão voltar ao normal. Então, olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo na sexta, espaço onde revisamos o que de mais importante aconteceu na semana, de relevante, que tiveram influência aí sobre os mercados, sobre os preços, e tentamos projetar aí algo para frente, né, e algo que possa, com essa informação, ajudá-los aí na tomada de decisão. E o que mais importante aconteceu nessa semana foi a vitória da seleção brasileira ontem, onde inclusive, para quem acompanha dados de volume negociado na Bolsa, ontem ainda tivemos uma característica bem particular em relação aos mercados, porque foi feriado de ação de graças nos Estados Unidos, então o volume por aqui já naturalmente é menor, e durante a partida, naquele período ali, um pouco antes das 4 da tarde, até o final do pregão, a movimentação caiu 80%. Então já era praticamente metade do que era na média, e aí naquele momento caiu 80%, para vocês só terem uma ideia da relevância que isso tem até, né, o futebol até nisso tem importância, a seleção brasileira nos nossos mercados. E essa semana não tem grandes evoluções, né? Permanecemos aí no nosso famoso morde-a-sopra em relação às expectativas do que pode acontecer, especialmente, que é o que mais nos interessa, da equipe de transição na questão da formação da equipe econômica, somadas às negociações da PEC, que está tramitando ou vai tramitar no Congresso, novidades que surgiram essa semana. Vários congressistas já vêm com propostas alternativas, que iniciam em 70 bi para um ano, outras de 100 bi para 2 anos, e assim vão surgindo novas propostas. O Arthur Lira tanto o Lira quanto o Pacheco já afirmaram que a PEC originalmente proposta de cheque em branco para o Lula não tem a menor possibilidade de passar, né? Então isso, em certa medida, deu uma aliviada, e depois começam-se as especulações em relação à equipe. Ora, cai um pouco mais para um nome não técnico, uma equipe mais com viés, com visão esquerdista, depois vai para uma visão mais moderada, depois começa a se falar uma visão de centro-direita, enfim, especulação, e cada uma dessas especulações acaba trazendo um pouco de formação de preço. Então, exemplo, no dia de ontem, falava-se com bastante propriedade que talvez seria uma dobradinha entre Haddad e Pércio Arida. Ou um no Ministério da Fazenda e outro no Planejamento, ou vice-versa, né? O fato é que trabalhariam juntos. Pércio Arida é um nome muito bem aceito pelo mercado, até por sua formação, foi um dos criadores do Plano Real, a sua já declarada preocupação com a questão fiscal, tudo mais, né? E o Haddad talvez fazendo um papel mais de político, né, que é o que o Lula está querendo, ou vem afirmando que gostaria de ter dentro de uma dessas duas pastas um político, para fazer a vez das negociações com seus pares, né? Isso, num primeiro momento, trouxe um certo agrado para o mercado, e aí no dia de hoje já começou a se desmentir, que o Pércio talvez não aceitasse, não se tinha certeza sobre isso. Teve uma palestra do Haddad em São Paulo, onde ele não falou absolutamente nada, ou seja, manteve todos os buracos abertos, né, todas as dúvidas abertas, e o mercado nessa sexta-feira acabou devolvendo todos os ganhos auferidos no pregão de ontem. A mesma coisa acontecendo com o dólar, a mesma coisa acontecendo com a taxa de juros. E nesse morde-a-sopra ficamos exatamente no mesmo lugar do fechamento da semana passada, praticamente sem oscilação. A bolsa vai fechar muito próximo do 0 a 0, o dólar vai fechar muito próximo do 0 a 0 em relação à sua oscilação. O único elemento que é o que mais me preocupa, inclusive eu venho falando isso insistentemente aqui com vocês, até
nos comentários do vídeo, pessoal comentando bastante, que eu gosto da manifestação de vocês aqui em relação ao que a gente comenta. Mas eu já afirmava que a minha maior preocupação não é nem em relação ao mercado de bolsa, porque esse a gente sabe que num determinado momento pode sentir no curto prazo, mas o fundamento cedo ou tarde prevalece, né? E agora a taxa de juros não, a taxa de juros significa custo de dívida. O Brasil é um país que tem dívida alta. E quanto mais alta essa taxa, mais caro o custo. O Tesouro, inclusive, já estava com dificuldades de rolagem da dívida de curto prazo novamente. Então isso aconteceu na época ali do Covid, para quem acompanha um pouco mais de perto esses dados. E isso tem impacto direto na formação de preço de curto prazo. E aquele dinheiro adicional, né? Então está se negociando tanto essa questão de PEC adicional, fura-teto, tudo mais. E ao mesmo tempo, essa insegurança faz a taxa de juros custar mais e aumenta o custo da dívida, ou seja, tira mais dinheiro. E de novo, quem se beneficia mais com isso? Quem tem dinheiro, ou seja, os rentistas. Os que podem se proteger do IPCA, podem se proteger via CDI, e os mais pobres, muitas vezes que não têm acesso a produtos bancarizados, ou não sobra nada, inclusive, para poder guardar um pouco de dinheiro e se proteger, acaba pagando isso de forma indireta, principalmente em forma de inflação, né? Então, é nisso que eu me refiro, né? Então, quando eu falo do discurso desastrado do Lula em relação a essa questão, ele é absolutamente desnecessário, ele já estava eleito. Ele não precisa converter convertidos, né? O que ele precisa agora é abrir as suas intenções em relação à sua equipe, né? Ou seja, é isso que o mercado quer. Quer diminuir o mercado, não é nada mais, nada menos que um formador de preços. E esses preços se formam através de uma percepção de risco. Se tem uma percepção de risco menor, tem ajustes positivos ou negativos, maior assim por diante. Então, foi um discurso absolutamente desnecessário, não precisava ter sido feito daquela forma. E aí causou esse estrago todo que vocês estão vendo nos mercados, e essa semana sem grandes novidades. Tirando, que depois eu vou mostrar para vocês o comportamento dos preços no mercado externo, né? Reparem que ficamos meio de lado aqui no início da semana. Ontem, com a notícia do Pércio, o mercado se animou, os mercados se animaram, teve uma subida bastante vigorosa, mas bateu aqui na média de 21 períodos, que, sob o ponto de vista de análise técnica, é o famoso repique, né? Faz o repique até a média de 21 períodos e, em seguida, já devolve tudo com o desmentido ou com a possibilidade daquilo que se esperava não acontecer. E quando eu coloco o gráfico semanal, fica até mais fácil de visualizar que não aconteceu absolutamente nada essa semana. O movimento de volatilidade foi igual da semana passada e nesse momento aqui fechando com uma leve alta de 0,19, ou seja, não evoluímos nada essa semana. E quando eu olho para o dólar, não muda muito. Vou até deixar o gráfico semanal do dólar, que nós estamos aqui com 0,15 de alta. E permanece ainda dentro daquele grande intervalo. Aqui eu vou botar o gráfico diário, fica mais fácil de visualizar. Olha só, esse retângulo aqui, para quem já me acompanha há mais tempo, está desenhado aqui há horas, há várias semanas já. E os preços continuam operando nesse intervalo, tendo um piso muito marcado aqui na faixa dos 5,15 e essa resistência aqui na faixa dos 5,45. Teve rapidamente aqui 2 furos, né? Mas, na essência, aqui, mais de 90% do tempo, os preços oscilando dentro desse intervalo. De novo, não dentro do mesmo formato de expectativa. Mas olha a taxa de juros, né? Aqui, de novo, né? Já falo disso há horas aqui para vocês. Olha só, olha a subida, né? Repare o seguinte, a eleição foi no dia 3, dia 4, nós já sabíamos que o Lula era o nosso novo presidente. Olha o que aconteceu com a taxa de juros. Ela deu um novo sinal de queda, inclusive já sinalizando a possibilidade de buscar os patamares lá abaixo dos 12,70, né?
tudo estava caminhando para a normalidade, né? Não precisava ter inventado nada. Aí começaram os discursos pavorosos, e olha o que acontece aqui com a taxa de juros. E a partir do momento que se ventila a possibilidade, o próprio Lula, quando se referia à carta do Armínio Fraga e do Malan, ele diz, não, vou ler com carinho, porque conselho bom a gente tem que ouvir, tem que ler. Então, dando uma sinalização, mas peraí, deixa eu ouvir o que esses caras que me apoiaram durante a minha eleição estão falando. São pessoas respeitadas, que têm uma noção econômica muito clara. Então, ele deu essa sinalização positiva, se falou de persuadido, e a partir do momento que depois não acontece nada, né, que contrarie isso, a taxa de juros volta a subir. E aí, em relação à taxa, a capital estrangeiro, eu queria mostrar para vocês aqui uns dados bem interessantes. Nós estamos com o mercado no curto prazo com saída, mas, deixa eu só colocar aqui para vocês, olha só, deixa eu aproximar aqui, fica um pouquinho mais fácil de ver. Nós estamos exatamente no mês de novembro no 0 a 0. Né? Tivemos dias de saída, aqui teve um dia de entrada forte, aqui 0 a 0, aqui, esses dados são até a última segunda-feira, tá? Então, praticamente dias de saída, talvez somando 1 ou 2 dias aqui, teremos aí hoje a entrada de capital estrangeiro no negativo. Mas o principal dado que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. A gente permanece com 101 bilhões de entrada de capital, ou seja, o dinheiro na essência não saiu, ele está no 0 a 0. Ele parou de entrar, né? Se tinha uma expectativa de continuidade, o Brasil já era considerado a bola da vez por uma série de fatores que eu também já citei aqui para vocês anteriormente. Mas, com toda essa confusão criada, o que os caras estão fazendo? Bom, deixa aparecer mais informação para a gente ver se faz esse dinheiro entrar ou se a gente sai de vez. Ou seja, eles não saíram, estão aqui ainda. Benefício da dúvida está mantido, né? Então, e aí entra aquela história que eu já falei na semana passada aqui para vocês do bode na sala, né? O Lula gosta de testar cenários, né? Ele vai no extremo, testa aqui, fala uma coisa ali, vai vendo como é que vai reagindo, para quem sabe chegar no meio termo. Então, se eu fosse para cravar algum tipo de percepção aqui para vocês, eu acredito que nós vamos acabar no meio do caminho dessa história toda. Nós não vamos ter nenhuma equipe econômica formada por políticos e técnicos muito radicais. Não vejo nenhuma possibilidade de ter uma equipe formada só por economistas liberais, né? O Lula teria uma seríssima dificuldade de aprovar isso, provavelmente nos quadros internos do partido. Mas chegaremos no meio do caminho, aí, quem sabe, com uma formação híbrida, como o mercado, inclusive, já sinalizou que vê com bons olhos, até Haddad e Pércio Arida, o outro economista dentro dessa mesma linha de pensamento. E a mesma forma a questão da PEC, não vai para os 200, mas fecha lá no 100, 120, não é 4 anos, quem sabe fecha com 1, com 2, né? E a gente acaba chegando no meio do caminho, com algumas sinalizações um pouco mais claras, as coisas tendem a começar a se ajeitar. Então, eu acho que o caminho do meio, mais uma vez aqui, vai se manter e as coisas gradativamente vão voltar ao normal. Então, se fosse para fazer uma aposta, né, a minha aposta hoje seria esta. E mostrando o que está acontecendo lá fora, aqui que eu estou com o gráfico do VIX aqui para vocês. Reparem que nós temos o VIX, só botar o gráfico aqui. O VIX, que é o índice de volatilidade, a percepção de medo, ela vem caindo gradativamente, já muito próximo dos 20. S&P ofereceu uma recuperação bem expressiva, já montou um pivô de alta essa semana, teve 2 dias, agora feriado ontem, meio pregão hoje, então o pregão de hoje não dá para considerar muito, mesma coisa em Nasdaq, mas já armando um pivô de alta, chamando a atenção a Europa, que continua, apesar de todos os problemas que a gente sabe que a Europa está enfrentando, continua oferecendo, já voltamos aos preços pré-guerra da Ucrânia, é uma recuperação bastante expressiva. Na nossa reunião do Clube Focalize, né, nossa antiga mentoria, a gente teve como convidado o Fernando da Levante hoje, a gente teve um papo muito bacana,
ele passando a percepção hoje da visão da Levante para os mercados, e eu perguntava como é que ele estava vendo a questão do mundo e especialmente da Europa. E eles ainda mantêm uma certa preocupação, porque a questão dos juros e da taxa e da inflação na Europa ainda estão longe de serem debeladas, né? Então tem uma preocupação grande com a Europa. Estados Unidos já deu uma aliviada, como vocês puderam ver aqui. Então, talvez o ciclo de alta taxa de juros encerre um pouco antes do previsto. A inflação parece estar dando sinais de arrefecimento. Questão da recessão pré-comprada já pelo mercado ainda deixa um pouco de dúvida. Qual será a sua intensidade, né? Mas Estados Unidos me parece que a situação está um pouco mais tranquila. E no lado asiático, a China continua sendo um grande mistério. Principalmente a questão da volta do Covid, tivemos recorde de casos, 31 mil casos num dia só, essa semana. Eles continuam ainda utilizando só as vacinas locais. A Pfizer, inclusive, fez uma reunião com o governo oferecendo-se para ajudar no processo de imunização. Então, isso também causou um certo ânimo em relação à questão do combate da Covid lá na Ásia. Mas ainda não está certo também, enfim. Então a Ásia também é outra incógnita, né, em relação ao que pode acontecer por lá. Enfim, quem tiver acesso ou quiser o acesso para assistir aí ao bate-papo com o Fernando, foi muito bom. Está lá postado já na nossa área fechada lá do Clube Focalize. Então está à disposição de vocês para ouvirem essa percepção. Segunda-feira já temos Jogo do Brasil a 1h, então vocês só observem, para quem gosta de controlar o volume, observe como o volume vai despencar, provavelmente ali naquele intervalo pós-almoço até 3h30 da tarde. Depois deve voltar ao normal. Se gostarem, deem o seu like, assinem nossos canais. Desejo a todos um ótimo final de semana e quero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!